Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos ver se vale ou não a pena investir em apartamento para alugar e ganhar dinheiro. Eu vou reagir a um vídeo de um camarada aqui que eu vi na internet, Matheus Alvelar. Investir em apartamento de aluguel é furada? Entendo os 3 motivos. Eu quero separar agora nesse vídeo, em 3 motivos, o porquê de investir em apartamentos e casas de aluguel. Para mim, é o pior negócio que eu já mexi e é um dos piores que eu tenho conhecimento, tá? E o primeiro, para a gente começar o nosso vídeo, para já ir direto ao assunto sem demais rodeios. Para mim, o primeiro motivo de aluguel de apartamentos não ser tão vantajoso é, por óbvio, a rentabilidade. Eu vou abrir aqui o meu notebook para mostrar para vocês quanto que é hoje a rentabilidade de um apartamento como esse, tá? Lembrando também, pessoal, que lá eu administro 16 unidades. Então a minha média ela é muito precisa, porque não é uma coisinha ou outra que acontece com apartamento específico que vai mudar essa média. Nós temos 16 apartamentos. Então quando a gente coloca ali o A mais B, a conta fecha bem mais bacana do que fazer a conta sozinha de 1 ou 2 apartamentos avulsos. Então vamos lá, eu vou abrir aqui meu notebook. Pessoal, vamos lá. Fiz uma planilhazinha improvisada aqui, porque a gente trabalha com negócio, mas não é especialista em planilha. Mas o importante é que dessa forma vai dar para vocês entenderem porque que a rentabilidade não é tão alta, tá? Olha para vocês verem, cada unidade lá nós alugamos por R$ 905, ou seja, é um apartamento de R$ 150 mil que nós alugamos por R$ 905. Se fosse só isso, tava uma beleza, tava aqui ó, 0,6%, né, de rentabilidade ao mês. Seria um negócio assim não tão bom, mas um negócio já começando a ser considerável, razoável. Cara, 0,6 de rentabilidade tá basicamente, não vou dizer que tá bom não, que isso aqui tá horrível. Porque se hoje você investe em um fundo imobiliário aí de tijolo, você consegue uma rentabilidade muito melhor, né? E sem contar que você também consegue tirar uma parte se você precisar do dinheiro urgente, né? Caso acontecer alguma emergência e tiver acabado o dinheiro de emergência, porque isso pode acontecer, né? Não é porque você tem a caixinha de emergência que ela vai durar a emergência completa, às vezes pode ser uma coisa muito importante. Acabar com a caixinha de emergência e você precisar mexer nos seus investimentos e você consegue vender uma parte dos seus fundos imobiliários. Bota aí 150 mil em fundos imobiliários, em ações, você consegue uma rentabilidade bem melhor do que isso daí. 0,60 tá bom não. Mas o problema está aqui, ó, os custos, né? Nós temos vários custos em um apartamento de aluguel. E o primeiro dele é o condomínio. Já começamos aqui com R$ 340. E por que então, pessoal, que eu não desconto esse valor do cliente para ele mesmo pagar o condomínio? Porque se esse inquilino não paga o condomínio, é eu que devo pagá-lo frente à administração. Então eu prefiro embutir esse preço de forma indireta no aluguel e pagar o condomínio do meu bolso. Porque, por exemplo, se eu cobro aqui, ó, R$600 que seja, para a pessoa pagar o condomínio por fora, ela me paga 600, não paga o condomínio e depois a administração vem me cobrar, porque eu sou proprietário. Então eu já embuto esse valor no aluguel e pago o condomínio por fora, tá? Aqui também, pessoal, nós temos um aplicativo de cobranças que dispara cobranças automaticamente por e-mail e WhatsApp. Então, na média, com os 16, nós colocamos mais R$10 para cada, tá? De manutenção, eu já estou há 2 anos administrando esses apartamentos. Então nós temos uma noção muito bacana do que fica uma manutenção. E sempre acontece, gente, não tem assim, um mês que não dá alguma coisa. É uma janelinha trincada, é um piso que estufa, é uma infiltração, é uma rede elétrica que não está tão boa. Sempre nós que somos proprietários temos que investir nos apartamentos. Eles também depreciam, não é verdade? E quando a culpa não é do inquilino, é uma coisa que foge ao controle dele, cabe ao proprietário investir e pagar. Eu fiz aqui uma média dos últimos 2 anos para as 16 unidades. E foi uma média de R$40 por mês para a gente arredondar, tá? R$40 por mês de manutenção em 16 tá muito barato. Tá muito barato. E pessoal, como eu não moro na cidade onde os apartamentos estão, eu moro em outra cidade, eu tenho que também pagar aqui indicação de comissão, ou seja, eu tenho pessoas na cidade lá que me indicam inquilinos quando um sai para substituir aquele inquilino que saiu. Então, por esse motivo, eu tenho também que pagar a indicação. Essa indicação ela é anual, sempre que alguém entra e alguém sai, eu pago novamente para ter aquela indicação da pessoa para me alugar, para eu não ter que ficar indo atrás de imobiliária, de internet, anunciando no marketplace, né? A gente paga para as pessoas indicarem os nossos apartamentos. E isso vai dar uma média aproximadamente de R$30 por mês, tá? Quando eu pego os últimos 2 anos e divido pelos 16 apartamentos. E nós temos aqui também, pessoal, o último custo para já fechar,
Administrativo. O que é administrativo? São pessoas que auxiliam no empreendimento, que é um advogado para fazer contrato, que é um contador para fazer declaração. Eu tenho também, pessoal, um ajudante que me ajuda com o atendimento dos apartamentos, porque eu tenho também mais 3 empresas. Então eu não consigo tocar 3 empresas e lidar com 16 inquilinos ao mesmo tempo. E isso aqui, ó, tudo, com contador, advogado, né, esse ajudante para me ajudar, levando em conta que eu tenho 16 unidades, fica aproximadamente ali R$ 40 por mês, tá? Então aqui, ó, se vocês somarem, nós chegamos em um faturamento de R$ 705, que é o preço do aluguel, mas nós chegamos em um custo de R$ 460. Para você ver, o cara ter uns apartamentos alugados e cada apartamento no valor de 150 mil, olha o tanto de trabalho que esse cara tem. Cobranças, manutenções, indicações, administrativo, e não dá, galera, para ser bonzinho e botar o valor lá embaixo para conseguir alugar. É melhor você conseguir alugar pelo preço justo, pelo preço correto, do que passar a dificuldade de ganhar aí 0,60 de rentabilidade. A realidade, vamos supor, não sei como é que ele conseguiu os apartamentos dele, mas na realidade, se ele tivesse feito o primeiro prédiozinho ali, ele já teria que já jogar os valores corretos para ver se aquele local o pessoal teria a capacidade de pagar um aluguel de acordo com a rentabilidade necessária para ele manter esse negócio de pé, entendeu? E caso o pessoal daquela localidade não tiver a condição, porque você pode fazer um apartamento num lugar muito ruim, numa cidade muito pobre, né, onde o pessoal é muito lascado, e realmente o pessoal não ter condição de pagar um aluguel proporcional ao que os apartamentos pedem. Então, ele já tendo construído primeiro, ele já ia ver que não é um bom local para se fazer, entendeu? Aí eu já indico que quando é uma cidade assim, dessa forma, ao invés de fazer apartamentos, você faz kitnets, que são muito mais barata, muito menor, e você consegue uma rentabilidade maior. Que sobrou limpo de rentabilidade para cada apartamento que vale R$ 150 mil, 445 no bolso. Ou seja, com a receita menos os custos, tiramos aqui 445 total. Se nós pegarmos, gente, a rentabilidade ao mês desse imóvel que vale 150 mil para o que nós tiramos de R$ 445, vai dar um total de 0,3% ao mês de rentabilidade. Lembrando que hoje, somente aí o CDB está pagando mais do que 1%, mais do que 3 vezes isso aqui, para não ter trabalho nenhum, né? Isso é uma observação importante. 0,3%, 0,30%, né, que ele tem ali de rentabilidade. Cara, se ele tivesse cada apartamento, o valor de cada apartamento investido, ele estava lucrando muito mais, estaria muito melhor, com certeza. Então, no requisito rentabilidade, realmente não está valendo a pena no caso dele, porque ele provavelmente fez apartamentos onde o pessoal tem renda baixa e não tem aquela condição de pagar o valor correto, o valor justo pelo apartamento, ao ponto dele ter que descer o preço e abraçar o prejuízo, né? Para não ter um prejuízo maior de deixar vazio, né? Agora que já tem os apartamentos, é melhor deixar alugado por um preço menor do que você deixar ele vazio. Então a gente tem que separar alguns pontos. Tem algumas cidades que o pessoal tem uma renda maior e que você consegue sim tirar uma rentabilidade maior. Provavelmente, eu não sei onde é os prédios que ele fez, os apartamentos, né? Provavelmente onde que está localizado o apartamento dele, o pessoal tem uma renda menor, a ponto dele não cobrar o justo para poder não ficar com os apartamentos vazios. Mas tem sim como você ter uma rentabilidade boa alugando um apartamento. Obviamente, eu acho muito difícil você tirar 1%, eu acho que basicamente é impossível, a não ser se for uma área muito valorizada, né? Eu acho quase impossível isso, tirar 1% com apartamentos, né? Porque geralmente quanto mais valorizada a área, mais caro o apartamento e mais difícil você cobrar 1% em cima daquilo dali. Eu vejo dessa forma.
lugares onde o pessoal tem a renda baixa, cidades onde o pessoal não tem uma condição muito boa para poder pagar um apartamento de 150 mil, o preço justo mensal, acho melhor fazer kitnets nessas cidades do que você fazer apartamentos. Minha visão, se você quer investir em imóvel, primeiramente compensa comprar uma fazenda, um galpão comercial, uma sala comercial, muito mais do que imóveis residenciais. O mercado é muito mais líquido e também rende muito mais. Mas se você fala, Matheus, eu quero mexer com casa, eu quero comprar apartamentos para o lugar, quando que isso vale a pena? Na minha visão, só vale a pena em dois casos, pessoal. O primeiro caso é quando você tem uma renda alta com algum negócio, ou você é um autônomo, um advogado, um dentista, um médico, e não sabe e não quer mexer com dinheiro. Você coloca lá que perder você não vai, né? Você está fazendo uma reserva de patrimônio, uma reserva de capital. Você sabe que dinheiro na sua mão não presta, você vai gastar e vai torrar, você compra o apartamento e deixa lá que perder você não vai. Esse é o primeiro caso que vale a pena, tá? E o segundo caso que para mim vale a pena é quando você tem uma empresa com alta rentabilidade e com altos riscos. Você precisa pegar o seu lucro e aportar em investimentos seguros, que são investimentos palpáveis, físicos, né? Aí também, talvez, pode valer a pena, devido ao fato de que você já tem uma renda alta com um negócio de risco. Aí você mobiliza para tirar um pouco o risco do seu negócio. Tirando essas duas partes, pessoal, dificilmente você vai fechar uma conta financeira para valer a pena investir em imóveis residenciais. Olha, esse negócio de coloca o dinheiro lá que perder não vai, eu já discordo. Por quê? Porque se o cara não quer mexer com o dinheiro, que é muito mais fácil mexer com o dinheiro do que com pessoa, que as pessoas, o ser humano é um nojo. Mano, as pessoas são complicadas. Mexer com pessoas é complicado. Mexer com dinheiro é mais fácil. Então, se o cara não quer mexer com dinheiro, ele não vai querer mexer com pessoa. E colocar lá e deixar, é certeza dele perder dinheiro. Porque se ele colocar lá e deixar, vai ter uma manutenção para fazer, ele não vai querer fazer. Vai ter um problema com a administração para ele fazer, ele não vai querer fazer. E isso aí só vai acumulando. E o pessoal daqui a pouco que mora no local vai começar a achar que eles têm o direito já de não pagar o aluguel. E aí começa, se você não fez a manutenção disso, eu não vou pagar o aluguel por causa disso, por causa daquilo. E aí ele começa a perder. Aí ele começa a correr atrás para fazer as manutenções, aí vai, quando vê que já tem muita manutenção, já está perdendo dinheiro. Então, no final das contas, se uma pessoa não quer mexer com o dinheiro, ela não deveria investir em casas alugadas, tá? Porque casas, apartamento, o que for, porque no final das contas, se ela não quer mexer com o dinheiro, ela não vai querer mexer com pessoas, tá? E mexer com pessoas é extremamente complicado. Mas diz aí o que vocês acharam desse vídeo. Tá valendo a pena hoje em dia comprar apartamento? Tá barato comprar sua própria casa? Comenta aí e até um próximo vídeo e fui!